Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então, meus irmãos, vamos à Bíblia. Nossa alma anseia por ouvir Deus falar. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. E esta é a quinta mensagem sobre o tema Como ouvir a voz de Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. E Deus fala com a igreja através de Paulo e diz: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Então vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nessa noite. Oremos ao poderoso Deus agora. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a tua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção. Ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, e nós estamos aqui nessa noite, Senhor. Já louvamos o teu nome, já te adoramos, já te bendizemos, já preparamos a boa terra do coração para que o semeador venha e semeie a boa semente. Queremos ouvir a tua voz, queremos aprender de ti, queremos crescer na tua graça, no conhecimento da tua verdade, no conhecimento dos teus mistérios revelados, para que nós possamos viver a nossa vida da maneira que o Senhor quer que ela seja vivida, para que a nossa vida venha a glorificar o teu nome, venha a exaltar o Senhor, para que nós possamos proclamar ao mundo que há um Deus verdadeiro, que há um Deus real, que há um Deus soberano. Então fala a tua igreja, fala ao teu povo, usa-me como teu servo, como teu pastor, como profeta desse ministério. Não leve em consideração as minhas falhas, os meus erros, mas leve em consideração, Senhor, o quanto eu sou sincero para com o Senhor, o quanto eu amo a tua palavra, o quanto eu me esforço para viver uma vida reta diante de ti. Leve em consideração a nossa fidelidade. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe que nós não brincamos com as coisas do Espírito. Então fala ao teu povo, capacita-me, inspira-me, porque a minha suficiência, ela vem de ti, Deus Todo-Poderoso. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém e amém. Graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, você deve lembrar que eu disse aqui no último culto que Deus, esse Deus aqui da Bíblia, não quer de maneira nenhuma o seu povo fazendo papel de ridículo, andando com um saquinho de sal grosso na mão, correndo com medo do diabo, pulando, sapateando, rodopiando dentro de uma igreja, dizendo que está sendo usado pelo Espírito Santo. Deus não quer o seu povo, Deus não quer os seus filhos,
Deus não quer os seus eleitos fazendo corrente de libertação, fazendo um culto para quebrar maldições. Ora, Jesus já quebrou todas as maldições. Ele não quer o seu povo participando de uma romaria, participando de uma fogueira santa. Ele não quer o seu povo colocando um trabalho, um despacho numa encruzilhada ou na porta de um cemitério. Ele não quer o seu povo acendendo vela para as almas, se prostrando diante de imagens, diante de ídolos. Deus não quer isso. Na verdade, o que Deus quer para o seu povo é outra coisa. Eu mostrei aqui no culto passado e quero relembrar a igreja. Queria que você abrisse em Mateus capítulo 5, versículo 13. No início do versículo 13, vamos ler só a primeira parte do versículo. Jesus disse: vós sois o sal da terra. No início do versículo 14, ele repetiu e disse: vós sois a luz do mundo. Quer dizer que Deus quer que nós sejamos sal da terra. Deus quer que nós sejamos luz do mundo. O que é isso aqui, pastor? É que Deus quer que você viva a tua vida de tal forma, de tal maneira, que você seja exatamente isso aqui: luz do mundo, sal da terra. Isso é um tipo de vida aonde você manifesta o caráter de Deus. Isso aqui está falando de conduta. Isso aqui não está falando de roupa. Isso aqui não está falando de costumes. Isso aqui não está falando de coisas que os olhos veem. Isso aqui está falando de uma postura no teu trabalho. As pessoas olharem para você e dizer: puxa vida, tem algo de diferente nesse rapaz, tem algo de diferente nesta mulher. Esta pessoa não fala palavrão, essa pessoa não tem pensamentos imorais, essa pessoa não abre a boca para falar coisas vergonhosas, essa pessoa é honesta, essa pessoa é íntegra, sabe? É um tipo de conduta. E é exatamente para isso aqui que Deus continua falando com o seu povo, além daquilo que ele já falou aqui na Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse. E Deus continua falando para que nós possamos compreender as verdades dele. Isso é que é importante. Eu disse aqui também no último culto, foi no domingo à noite, que poucas pessoas nesta terra, poucas pessoas neste mundo compreendem as verdades de Deus. Eu disse que as pessoas que estão lá fora, vivendo uma vida espiritual, fora deste evangelho da graça de Deus, elas conhecem o demônio, elas conhecem o capeta, elas conhecem o inferno, elas conhecem o óleo na cabeça, o jejum, as vigílias, pintar a unha, não pintar a unha, corta cabelo, não corta cabelo, mas as verdades reveladas de Deus não conhecem. E eu vou repetir o que eu disse aqui no domingo à noite. Uma pessoa de Deus só pode conhecer as verdades de Deus se ela conhecer todo o desígnio de Deus. Se não conhecer todo o desígnio de Deus, jamais ela vai conhecer as verdades sagradas. Por isso, esse era o objetivo do apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24 em diante. Paulo diz assim à igreja de Éfeso: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar a lei de Moisés. Não, a lei de Moisés findou, Deus revogou a lei, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, ele continua dizendo: eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Quer dizer que Paulo anunciava todo o desígnio de Deus. Não é qualquer pastor, não é qualquer igreja que anuncia todo o desígnio de Deus. Por quê? Porque só pode anunciar todo o desígnio de Deus quem tem a revelação de Deus,
quem tem os olhos iluminados, quem ouve a voz desse Deus Todo-Poderoso. É por tudo isso que essa igreja aqui, a Igreja Evangélica Cristo é Vida, amém? Amém não, eu falei evangélica, nós não somos uma igreja evangélica, nós somos uma igreja cristã, porque evangélico todo mundo é. A Igreja Cristo é Vida, ela anuncia todo o desígnio de Deus. Essa igreja, ela tem a revelação de Deus, da mesma forma que Deus revelou a Paulo, que Deus iluminou os olhos de Paulo, Deus nos revelou, Deus iluminou os nossos olhos. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, veja o que diz aí. Vou ler. Encontraram? Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí você diz, mas pastor, pera lá, como é que eu posso aprender todo o desígnio de Deus, como o senhor acabou de dizer? Como é que eu posso conhecer, pastor Carlos Magno, toda a verdade de Deus, se a Bíblia está dizendo aqui que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Ora, pastor, é óbvio, se nem olhos viram, se nem ouvidos ouviram, se jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, então é impossível se compreender Deus. Não tem como, está aqui escrito. É impossível, pastor, se conhecer as verdades de Deus. Olha, eu já ouvi gente argumentar dessa maneira comigo. E eu disse assim, calma, não se precipite. Por favor, baixe os olhos um pouquinho e leia o versículo seguinte. Leia o versículo 10. Paulo diz, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Você vê, tudo isso aqui, Deus nolo revelou pelo Espírito. Irmãos, o homem só pode compreender Deus, só pode ter a sua mente renovada, se o Espírito Santo lhe revelar as coisas profundas de Deus. Porque por capacidade humana, por capacidade intelectual, por bagagem cultural, é impossível qualquer pessoa nessa terra conhecer as verdades de Deus. Isso não se conhece numa faculdade de teologia. Isso só é possível mediante revelação do próprio Deus. Se Deus não revelar, jamais vai compreender. Por que há pastores, a maioria, que cursam faculdade de teologia 4 anos, 5 anos, 6 anos e não conhecem nada dessas verdades? Por que os padres que fazem faculdade de 6 anos, 7 anos e acabam e não conhecem nada disso aqui? Porque por capacidade humana é impossível. E aí você vê a importância que tem um ministério como o dessa igreja aqui. O que a nossa igreja prega, o que essa igreja proclama, é aquilo que Deus nolo revelou pelo Espírito. Ou seja, todo o desígnio de Deus. Diga graças a Deus por isso. Então, as verdades que Paulo pregou, as verdades que Timóteo pregou, que Agostinho pregou, que Lutero pregou, que Calvino pregou, é exatamente as verdades que essa igreja aqui prega, sem tirar nem pôr. Por isso eu digo, é impossível se ter a mente renovada, é impossível se ouvir a voz de Deus, a não ser ouvindo a pregação de todo o desígnio de Deus. Porque quando você ouve a pregação do Evangelho da graça de Deus, o Espírito Santo, ele faz o teu espírito conhecer aquilo que Deus quer que você conheça. Vou repetir.
quando você ouve a pregação do Evangelho da Graça de Deus, o Espírito Santo faz o teu espírito conhecer aquilo que o Deus Todo-Poderoso quer que você conheça. Veja o que ele diz aqui no versículo 12. Olha o versículo 12. Ele diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Quer dizer que só o Espírito Santo pode fazer você conhecer aquilo que Deus nos deu gratuitamente. Então, por favor, perceba, só o Espírito Santo faz com que você conheça as coisas de Deus. Ninguém mais pode fazer isso aqui, só o Espírito de Deus. Amém? Aquilo que Deus nos deu gratuitamente. Diga gratuitamente. Não foi em troca de um jejum, não foi em troca de R$1.000, não foi em troca de ficar 12 horas de joelho no chão. Não, Deus nos deu gratuitamente. Diga graças a Deus. No versículo 14, olha o que diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, a primeira coisa que Deus faz é ensinar a você toda a verdade sobre Ele próprio, sobre o próprio Deus. Deus te ensina sobre a sua soberania, Deus te ensina sobre a sua majestade, sobre a sua santidade, Deus te ensina sobre o seu poder, sobre o seu amor, sobre a sua graça, sobre a sua onipresença, a sua onisciência, a sua onipotência. E é este ensinamento profundo de Deus que faz com que você venha aprender a ouvir a voz dele, a ouvir a voz de Deus. Com este ensinamento da graça de Deus, olha, você não fica mais confundido, você não é mais manipulado por homens perversos e maus. Com este ensinamento aqui da graça de Deus, você fica seguro, você fica tranquilo. Diga graças a Deus. Eu no passado, antes da revelação do Evangelho da Graça de Deus, olha, eu morria de medo de ser possuído por demônios. Eu tinha medo, porque dizia, olha, o demônio saiu, mas se você der uma bobeira, ele volta com mais 7. Eu tinha medo de trabalho de macumba. Eu dizia, olha, com aquele ali eu não quero nem mexer não, porque é macumbeiro, é mãe de santo, é pai de santo. Deixa eu ficar na minha, que vai que ele faz um trabalho, e vai que eu não estou preparado, vai que eu não jejuei, vai que eu não fiquei com o joelho no chão, e o trabalho de macumba pega em mim. Tinha medo de inveja, tinha medo de olho gordo, até que um dia eu ouvi a voz da verdade, que me libertou de todo este medo. Você quer ouvir a voz da verdade? Vamos lá, 1 de João. Olha a voz da verdade que eu ouvi. 1 de João, capítulo 5, versículo 18. Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Deixa eu explicar isso aqui. Quando a Bíblia fala não vive em pecado, João diz não vive em pecado. Mas é preciso que a gente entenda o sentido disso aqui. O verbo que João usa aqui, que está no particípio presente, o verbo grego amartanum, significa não vive na prática habitual, repetitiva, cotidiana. Porque o mesmo João disse, se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. No início da epístola ele diz isso. Não parece uma contradição? Quer dizer que todos pecam, inclusive nós que somos de Deus. Só que a diferença nossa para os ímpios, ou para quem ainda está lá fora morto de delitos e pecado, é que nós não vivemos na prática do pecado. Nós não pecamos habitualmente, repetitivamente, mas de vez em quando nós não pecamos contra Deus. Ou alguém aqui ousaria levantar a mão e dizer, eu não peco? Todos nós pecamos. Todos. E quando nós falamos pecado, não é só aquelas coisas grosseiras, adultério, prostituição, roubo, porque quando se fala de pecado, as pessoas só pensam nisso. Não, faltar um culto é um pecado.
Pecado o que é? É toda e qualquer transgressão à palavra. Isso é pecado. Então quem é que não transgride a palavra de uma maneira ou de outra? Mas ele continua e diz: antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Que coisa, hein? Então, quando você ouve o Espírito Santo dizer que aquele que é nascido de Deus, o maligno não pode tocar, olha, a partir daí acaba todo medo, meu irmão. Você não tem mais medo, você não fica mais com medo de negócio de demônio, de diabo, de inferno, de legião, de voltar com mais 7. Por isso que eu digo, esta voz que você ouve aqui, todos os cultos da igreja, é muito mais forte, é muito mais alta do que a voz do pastor Carlos Magno. Não, esta voz que você ouve aqui é a voz do Deus Todo-Poderoso, é a voz do soberano, é a voz do libertador, é a voz do consolador. Diga graças a Deus. Olha, há muita gente lá fora, mas muita gente mesmo, precisando ouvir a voz do libertador. Pastor, que voz do libertador é esta? Pois é, deixa eu mostrar para ti. Vamos abrir a Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Olha a voz do libertador, que diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deixa eu explicar. Até a cruz do Calvário era o império das trevas, que começou lá em Adão, quando Adão e Eva pecou contra Deus, pecaram contra Deus. Ali começou o império das trevas, até a cruz. Você vê lá em Mateus, Marcos, Lucas, João, é demônio que entra, é demônio que sai, demônio que volta, demônio que não sei o que, império das trevas. Quando Jesus morreu na cruz, quando ele derramou o seu sangue, quando ele disse está consumado, ele nos libertou desse império das trevas e ele nos transportou para um outro reino, o reino do Filho do seu amor. Até a cruz reinava diabo, demônio, o diabo era o príncipe desse mundo. Na cruz o príncipe desse mundo foi expulso, os demônios foram postos em algemas eternas. Da cruz para cá, nós estamos no reino do Filho do seu amor. Então, irmãos, quem ouve essa voz aqui, sabe que lá na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, Jesus fez a obra completa. Ele expulsou o príncipe desse mundo. Ele fez o que com os demônios? Hein? Fale aí alto. Colocou em algemas eternas. Então uma pessoa que não ouve a voz do libertador, ela fica nesse mundo enganada por falsos pastores, enganada por falsos profetas, ela crê em corrente de libertação, ela vê demônio por tudo quanto é lado. Olha, é uma verdadeira escravidão isso aí. A pessoa crê em corrente de libertação. Eu via demônio em tudo. Se um filho meu começava a ficar resfriado, fazia atim, eu dizia, opa, pega o óleo. Ungia a cabeça e o demônio da gripe, Paulo. Mandava o demônio da gripe sair, mas só saía depois que tomava coritina D e Cebion e vitamina C, senão não saía. Mas eu mandava. Em tudo via demônio. Sabe, isso aqui é uma verdadeira loucura, irmão. Porque eu nunca tinha ouvido a voz do libertador. Eu não sabia que na cruz do Calvário Jesus já havia nos libertado do império das trevas. Eu não conhecia essas verdades aqui. E acredito que nenhum de vocês também não. Quem aqui tinha medo do demônio? Via demônio por tudo quanto é lado? Olha aí, levanta a mão, não tenha vergonha. Olha aí, é a igreja. Você está na rua, dá uma topada, tuc! Demônio aprontando comigo. Aí, não é que o demônio fez eu dar uma topada? Não, você topou porque tinha que dar uma topada mesmo. Eu vejo o povo de Deus aí fora, pela falta de conhecimento dessas verdades, um povo aflito, um povo inseguro, um povo com medo de tudo.
Um povo com medo até de viver a vida, porque nunca ouviram a voz do Consolador. Nunca ouviram. Quando você ouve a voz do Consolador, você não fica inseguro, você não tem medo de viver a vida. Por exemplo, abra no livro do profeta Isaías, capítulo 49. Veja a voz do Consolador. Olha que coisa que traz segurança, que produz paz na nossa vida. Deixa você seguro, tranquilo. Isaías capítulo 49, versículo 15 e 16. Vamos ler os dois. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Bom, é quase que impossível, né? Mas tem algumas mulheres malucas que se esquecem. De mãe só tem um nome, né? Mas tá, tudo bem. Mas Deus diz: ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Aleluia. É impossível Deus se esquecer de um filho dele. Deus não se esquece de você, Deus não se esquece de mim, Deus não se esquece de cada um de nós, de nenhum de nós. Amém? Versículo 16. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Você sabia que você está gravado nas palmas das mãos de Deus? Olha que privilégio, que coisa espetacular. Volte um pouco atrás, capítulo 43, versículo 2. Eu estou mostrando para você a voz do Consolador. Isso é para te dar consolo nos momentos de luta, nos momentos de aflições, nos momentos de dificuldade. Lembre-se que Deus está dizendo: jamais eu me esqueço de você. Tem situações na vida que, se você não conhece essa palavra, você diz: puxa, Deus se esqueceu de mim. Mas não, Deus não se esquece nunca. Os olhos de Deus estão continuamente fitos sobre cada um de nós. Amém? Então, Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Essas águas aqui, esses rios, esse fogo, você sabe que tudo isso simboliza o quê? Os problemas da vida, as dificuldades da vida, as aflições da vida, os inimigos que se levantam contra nós. Mas Deus está dizendo: olha, quando você enfrentar dificuldade, preste atenção. Nunca você vai ver na Bíblia Deus dizendo: a partir de hoje, você é meu filho, você está convertido, não enfrenta mais nenhuma luta, nenhuma dificuldade. Não existe isso. Por favor, não pense nisso. Enquanto nós vivermos nesse mundo, nesse corpo de carne, nós vamos enfrentar lutas, nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos enfrentar inimigos que se levantam. Mas Deus está dizendo: quando isso acontecer, quando vierem as águas, os problemas, eu serei contigo, eu estou contigo, você não está sozinho, eu estou lado a lado com você, fica tranquilo. Amém? No versículo 3 ele diz: porque eu sou o Senhor teu Deus. Porque eu sou o Senhor teu Deus, eu não te abandono. Aleluia, glória a Deus. Isso não traz consolo para você? Traz ou não traz? Traz. Claro, é evidente que traz. Eu vejo, irmãos, o povo de Deus lá fora, escravo do seu passado. Eu ouço pessoas dizendo: eu creio em Jesus, mas eu me sinto tão indigno de Deus. A pessoa se achando um lixo, se achando um verme por causa do seu passado. Por que, irmão? Por que você se julga indigno de Deus? Não, porque a minha vida passada foi tenebrosa. Olha, eu fiz muita coisa errada. Às vezes a pessoa que foi uma prostituta, né, um homossexual, um bandido, um assassino, um toxicômano, um traficante, não importa. Aí, como ela teve um passado terrível, colocaram na cabeça dela que, mesmo ela crendo em Deus, ela é indigna de Deus. E a pessoa se torna escrava do seu passado. Ora, irmãos, Paulo, o apóstolo dos gentios, o nosso apóstolo, ele teve um passado terrível. Paulo, antes de ter um encontro com Jesus no caminho de Damasco,
era um homem mau, era um homem perverso, era um perseguidor implacável da igreja. Quando Estevão foi apedrejado, você sabe quem estava presente lá? E consentiu na morte de Estevão, porque ele tinha autoridade para impedir, e todo mundo com pedra na mão e olharam para ele. Ele era uma autoridade, ele tinha essa autoridade, e disseram, e aí ele? Pode apedrejar, pode matar. Consentiu na morte de Estevão. Então, na verdade, o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, ele teve um passado muito pior, mas 1000 vezes pior do que o passado de todos nós aqui. Todos nós aqui. Mas este homem, ele se libertou de todo o seu passado tenebroso, de todo o seu passado negro, porque ele ouviu a voz do perdoador. Aleluia. Você tem que ouvir a voz do perdoador. Foi a voz do perdoador que o libertou do seu passado. Que voz é essa, pastor? Vou te mostrar. Abre em Hebreus. Hebreus capítulo 8. Hebreus 8. Acharam? Capítulo 8 em diante. E de fato, repreendendo-os, diz, olha o que Deus diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Agora preste atenção ao versículo 12. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Aleluia. Olha, Deus está dizendo, olha, dos seus pecados, eu vou usar de misericórdia. E dos seus pecados, jamais me lembrarei. Os teus pecados, presentes, passados, futuros, Deus jogou dentro do mar do esquecimento e colocou um outdoor bem grande dizendo, proibido pescar. Porque tem pastor que fica querendo pescar o passado dos outros. Não, o teu passado já é passado, o que passou, passou. O teu ontem já é passado, acabou a história. Findou o teu passado. Esta é a voz do perdoador. Amém, irmãos? Mas eu queria te mostrar mais. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 e 13. Olha o que Paulo diz. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Aleluia. Isso é muito importante, porque se a pessoa vive escravizada ao seu passado tenebroso, ela não tem paz. Se você viver escravizado a alguma coisa que você fez no teu passado, você nunca vai ter paz na tua vida. Não vai ter paz. Ah, mas eu fiz isso, ah, mas eu fiz aquilo, ah, mas naquela época eu era isso, eu era aquilo. Não, não tem que se preocupar não. Olha, agora, para você se libertar do teu passado tenebroso, do teu passado ruim, você precisa conhecer Deus. Porque quando você conhece Deus, você ouve a voz do perdoador. Vocês estão vendo quanta coisa boa a voz de Deus traz para nossas vidas? Você está percebendo isso aqui? Então, nós não podemos abrir mão de ouvir a voz de Deus. Não podemos abrir mão, irmãos.
Ouvir a voz de Deus só traz benefícios para nossas vidas. Outra coisa, olha, o apóstolo Paulo, ele também ouviu a voz do Deus curador, a voz daquele que cura, a voz daquele que pode todas as coisas. O apóstolo São Paulo, ele passou por uma situação na vida que todos diziam que ele ia morrer. Todos diziam, não tem jeito, acabou a história, acabou a vida para ele. Chegou no final. E Deus, miraculosamente, o sarou daquele problema, daquele mal. Vamos ver isso em Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 28. Atos 28. Versículo 3 em diante. Não, vamos ler do versículo 1 em diante, fica melhor. O navio que levava Paulo para Roma naufragou, mas eles conseguiram escapar e chegaram numa ilha. Então diz assim: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros, os nativos da ilha, trataram-no com singular humanidade. Porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente, que era o que acontecia com todo mundo que era picado por essa víbora. Tinha um veneno extremamente mortal. Se a víbora picasse, era morte, não tinha como escapar, viu? Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Quer dizer que naquele momento cruciante, a voz daquele que carregou com as nossas doenças e com as nossas enfermidades, sarou Paulo daquele veneno milagrosamente. Então, todos nós que somos de Deus, temos que ouvir a voz daquele que cura, temos que ouvir a voz daquele que diz: pelas chagas de Cristo foste sarado. A voz daquele que diz: eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que te sara. Diga glória a Deus por isso. Você tem que ouvir essa voz. Às vezes surge uma doença, uma enfermidade, o médico diz: vai morrer. Aí você ouve a voz daquele que diz: eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que te sara. E todo mundo esperando que não tem jeito. Aí Deus vem de lá e diz: tem jeito, porque eu sou Deus, eu posso todas as coisas. Diga glória a Deus. Então, meus irmãos, Deus quer nos falar para que nós conheçamos o caráter de Deus. Porque, pense bem, quando é que você conhece o caráter de alguém? Como é que você conhece o caráter de uma pessoa? Quando você ouve aquela pessoa. Você vai convivendo, vai ouvindo. À medida que você ouve, você vai vendo que caráter aquela pessoa tem. Não é assim ou não é assim? Então, você só vai conhecer Deus, você só vai conhecer o caráter de Deus, se você ouvir Deus. O povo de Deus, eu vou repetir, na sua quase totalidade, na sua grande maioria, não conhece Deus. O povo de Deus conhece o diabo, conhece os demônios, conhece o capeta, o jejum, conhece a vigília, conhece corrente, conhece culto para quebrar maldição, conhece fogueira santa. O povo de Deus conhece todas essas coisas. Não pode ir à praia, não pode ter televisão em casa, não pode ouvir Roberto Carlos, não pode ouvir Fagner. Você já imaginou dizer que você não pode ouvir Fagner cantar Mucuripe? Como é que não pode? Que coisa linda, que música maravilhosa. É ou não é, irmãos? Aí o sujeito diz: não pode, é música do mundo. Então essas coisas o povo de Deus conhece. Mas o verdadeiro Deus, esse Deus que está aqui nos falando nesse culto, este o povo de Deus verdadeiramente não conhece.
Outra coisa, quando você conhece Deus, como Deus quer ser conhecido, um Deus que tem um caráter imutável, um Deus que é todo poderoso, um Deus que quer que você saiba da grande importância que você tem dentro dos planos dele, dentro dos desígnios dele. Então esse Deus, ele faz você ouvir a voz dele, para que você conheça todas as verdades acerca de você mesmo. Olha como Deus é tremendo, como Deus é maravilhoso. Porque meu irmão, minha irmã, você não é um número de um CPF, você não é um número de uma carteira de identidade. É bem verdade que para a sociedade, para os governos, nós não passamos disso. O governo vê cada um de nós apenas como um número. Se é apenas um número de um CPF, um número de uma carteira de identidade, né, Silvio? Mas para Deus não. Diante de Deus, você não é isso. Diante de Deus, você tem uma posição espiritual privilegiada que Ele reservou para você. Só que essa posição espiritual privilegiada que você tem diante de Deus, você só vai conhecê-la se o próprio Deus te falar. Tem que ser Deus a te falar. Tem que ser Deus a falar que você é cabeça nessa terra. Aleluia. Diga, eu sou cabeça nessa terra. Olha, eu passei quase 40 anos da minha vida, quase 40 anos, sem conhecer essa verdade, você sabia? Quase 40 anos. Eu achava que eu era verme, que eu era gafanhoto. Eu tive um líder espiritual que dizia assim: não, nós somos o estrume do cavalo do bandido. Não é nem do cavalo do mocinho, era do bandido. É. Quer dizer, mas isso foram coisas que os homens me ensinaram. Só que, quando veio a revelação da graça de Deus, foi que eu fui ouvir Deus falar qual era a minha verdadeira posição espiritual aos olhos dele. Aí eu fui descobrir. E acho que você já descobriu também. Porque se você já congrega aí conosco, sem dúvida que já. Então deixa eu mostrar. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha só o que eu ouvi quando veio a revelação da graça. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Quando eu vejo o povo de Deus, quando eu ouço o povo de Deus dizendo: não, nós somos verme, nós somos gafanhoto, nós somos o estrume do cavalo não sei de quê, eu fico imaginando Deus dizendo: gente do céu, quem colocou na cabeça do meu povo essas coisas? Quem disse para o meu povo que eles são isso? Não, você é raça eleita, você é sacerdote de Deus, diga graças a Deus. Você é propriedade exclusiva dele, você faz parte da nação santa. Em Efésios, capítulo 2, versículos 5 e 6, o apóstolo Paulo diz: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso eu digo para você, irmãos, olha, nós só podemos conhecer esta verdade aqui quando nós sabemos que foi Deus que nos escolheu, que foi Deus que nos chamou, quando nós temos convicção que foi Ele que nos deu vida, que foi Ele que nos salvou, não foi o nosso livre-arbítrio. A maioria do povo de Deus acha que é salvo, é regenerado, é nova criatura, porque usou livre-arbítrio. Não, não foi livre-arbítrio, foi Deus que fez. Nós não tivemos nenhuma participação nesse processo aqui.
Foi Jesus que te amou, foi Jesus que te predestinou em amor, foi Ele que te chamou, foi Ele que te deu vida, foi Ele que colocou os teus pés firmados sobre rocha. Tudo foi Ele que fez. Nós não tivemos nenhuma participação. Por quê, pastor? Porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. Diga, eu estava morto nos meus delitos e pecado. Então, quando você conhece qual é a tua posição espiritual, Deus também faz com que você conheça quais são os privilégios que Deus te concedeu por essa posição que Ele mesmo te imputou. Olha como isso aqui é importante. Eu quero terminar a mensagem dessa noite mostrando para a igreja alguns desses privilégios que você tem, porque Deus te colocou numa posição privilegiada. Abra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30 e 31. Ok? Ele diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, irmão, você é de Deus, você é de Jesus. Olha, e esse Deus a quem você pertence, Ele não está lá em cima, num céu distante, não. Mas também não está pendurado numa parede, como muitos imaginam. Esse Deus a quem você pertence, esse Deus que é o Todo-Poderoso, esse Deus que é o soberano dos reis da terra, Ele está dentro de você, Ele está dentro de cada um de nós. Diga glória a Deus por isso. Diga glória a Deus, diga louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, você tem que saber disto aqui, e você tem que se gloriar em Deus. Em Romanos capítulo 8, outro privilégio, olha que privilégio. Romanos capítulo 8, versículo 37 em diante. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Em todas essas coisas nós somos o quê? Mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Diga, eu sou mais do que vencedor. Diga, a Bíblia diz e eu creio. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Ele diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Olha que coisa. Nós nos tornamos um espírito com Deus. O nosso espírito se uniu de tal forma ao Espírito de Deus que se tornou um só espírito. Glória a Deus. Diga louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amém? Eu pergunto, se nós nos tornamos um espírito com Deus, um só espírito, tem possibilidade de algum outro espírito se meter no nosso meio? Nenhuma possibilidade. Absolutamente nenhuma. Amém? E para terminar, Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Agora, a palavra diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Eu pergunto,
nos resgatou da maldição ou não nos resgatou da maldição? E como é que fica gente aí fazendo culto para se libertar da maldição? Para quebrar a maldição. Que coisa absurda. Que coisa impressionante. Então, eu pergunto, quem é que faz você conhecer essas verdades? Quem é que faz você conhecer essas verdades aqui? O Espírito Santo. Não sou eu, não. Eu apenas prego. Eu apenas explano a palavra. Mas o Espírito Santo é quem te ensina. E se o Espírito Santo não te ensinar, você fica com a gente um tempo, 2 tempos e vai embora. Quantos já estiveram aqui, ó, pegaram o beco, como diz o cearense? Pegaram o beco. Por quê? Porque ouviram, não aprenderam nada. Porque só aprende quem é de Deus. O Espírito Santo só ensina aqueles que pertencem a Ele. Ele só abre o entendimento daqueles que são dele. Amém? Então diga aí em alto e bom som, com fé, com certeza, com convicção: eu sou propriedade exclusiva de Deus. Diga: eu estou assentado em lugares celestiais. Diga: em Cristo eu sou mais do que vencedor. Diga: eu me tornei um espírito com o Senhor. Diga: Ele me resgatou da maldição da lei. Diga: eu sou salvo e salvo para sempre. Das mãos de Jesus, ninguém me arrebatará mais. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Amém. Amém. Vamos ficar de pé. Fique de pé, igreja de Jesus. Feche os teus olhos. Eleve o pensamento aos céus. Eleve o teu pensamento ao alto. Por favor. Aleluia, Espírito Santo. Louvado seja o teu nome, meu Deus.